Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Kilma Passos e hoje nós vamos começar aqui a ministrar um curso, né, de gramática e a gente vai começar, lá do básico mesmo. Aí você me pergunta, professora, qual vai ser o assunto ministrado na aula de hoje? A gente vai falar sobre a acentuação gráfica, que é um assunto que é cobrado tanto assim quando vem especificamente no edital a acentuação gráfica ou quando vem lá a ortografia oficial. Porque já houve, né, concursos em que eles não especificaram a acentuação gráfica, cobraram na prova. Aí quando a gente entrou com recurso, eles falaram, não, está na acentuação gráfica. Então, se foi cobrado na está na ortografia oficial, desculpa. Está lá no tópico ortografia oficial, porque na ortografia oficial está embutida a acentuação gráfica, certinho? Então, vem comigo aqui na tela. Olha só. Quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente primeiro vai ministrar a teoria, depois a gente vai para a prática, né? Porque a teoria sem prática, para mim, não vale nada, certo? Então, olha só. Quando a gente fala de acentuação gráfica, as palavras da língua portuguesa quanto à acentuação são, e eu estou falando de acentuação gráfica, eu não estou falando de acentuação tônica. Por que eu falo de acentuação gráfica? Por que o conteúdo é acentuação gráfica? Porque nem toda sílaba tônica é acentuada graficamente, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu falo aqui das palavras da língua portuguesa, elas vão ser oxítonas, cuja sílaba mais forte é a última. Eu tenho a paroxítona, cuja sílaba mais forte é a penúltima, e eu tenho a proparoxítona, sílaba mais forte, a antepenúltima, certo? Então, olha só, quando eu falo que eu estou estudando, que eu estou ministrando a acentuação gráfica, é porque a acentuação gráfica é diferente da acentuação tônica, porque nem toda sílaba tônica é acentuada graficamente, tá bom? Então, se eu falar assim, por exemplo, ó, urubu, eu vou chamar essa palavra para você saber onde é que fica instalada ali a sílaba tônica, que é a mais forte. Quando a gente fala de sílaba tônica, a gente está se referindo à sílaba mais forte. Então, se eu falar assim, ó, urubu, observe que a sílaba mais forte aqui é a última. Se a última é uma oxítona, se essa oxítona é terminada em U, mas aí precedida de consoante, ela não vai ser acentuada. Se porventura ela for precedida de vogal, no caso A é uma vogal, a vogal A, né, no caso, está antecedendo o U. Então, nós temos aí uma oxítona terminada em U precedida de vogal. Aqui também pode ser chamada de regra do hiato, mas eu vou entrar nisso aqui depois. Então, isso aqui é só para te mostrar que nem toda sílaba tônica, que é a mais forte, é acentuada graficamente. Por isso que a gente estuda a acentuação gráfica e a gente estuda as regras de acentuação gráfica. Vocês nunca vão ouvir falar assim num concurso, vamos estudar acentuação tônica. Coloca lá no edital, acentuação tônica. Não vai haver isso, vai haver o quê? Acentuação gráfica. Aí você fala, professora, por que é acentuação gráfica? Porque essa acentuação ela será representada por uns sinais gráficos da língua, acento gráfico, né? Melhor dizendo. Então, quais são esses acentos gráficos? Eu tenho o agudo, eu tenho o circunflexo e também, gente, eu tenho o quê? A crase. Então, o agudo é para a direita, o grave é para a esquerda, que no caso seria o sinal indicativo de crase. Então, a gente tem aqui esses acentos gráficos e você tem que ter cuidado que o tio não é acento gráfico, tá? O tio seria o quê? Sinal nasalizante. Então, há algumas bancas aí que gostam de falar que, por exemplo, palavra van e talismã são acentuados graficamente. Elas não são acentuadas graficamente. Aquele tio é meramente um acento, um sinal nasalizante. A gente chama, na verdade, não é nem tão correto você falar que é um acento nasalizante. O correto é você falar é um sinal nasalizante. Porque, na verdade, é o quê? É um sinal nasalizante, porque o som sai pelo nariz. E quando eu falo de acentuação gráfica, eu me refiro ao agudo, eu me refiro ao circunflexo, e eu me refiro também à crase, tranquilo? Então, quando eu falo de palavras oxítonas, sílaba mais forte é a última. Sempre você vai contar, gente, do fim para o início, tá? Última, penúltima e antepenúltima. Se você não fizer isso, você vai errar. Então, de nada vai valer você estudar se você não fizer dessa forma. Então, as oxítonas terminadas em A, terminadas em E, O, seguidas ou não de S, e ainda a terminação é M e ENS. São acentuadas. Acentuadas como? Graficamente. Aí nós temos os exemplos, né? Amapá, café, cipó, também, parabéns. Então, são esses exemplos aqui. Quando a banca fala que essas três palavras são acentuadas graficamente em virtude da mesma regra, o item é certo, tá? Porque eles pegam
essas três terminações concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Eles pegam assim, ó, as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, serão acentuadas. Então, se ele pegar uma palavra oxítona terminada em A, oxítona terminada em E, oxítona terminada em O, pertencerão essas palavras à mesma regra, tranquilo? Então, é isso aí. Então, a regra da oxítona é bem pequenininha. O que é maior é a próxima, tá? No caso, as paroxítonas, cuja sílaba mais forte, como eu já falei, é a penúltima. As paroxítonas, gente, terminadas em R-I-N-L-U-X. Aí eu tenho ditongo, PS, uns e on. Mas aí, peraí, só um minutinho. Eu costumo dizer, principalmente na aula presencial, que eu respiro português, né? Olha só o que aconteceu ontem, um fato interessante. Eu tenho um cunhado, ele comprou um carro aqui no Distrito Federal, na verdade ele é da Bahia. E esse carro que ele comprou foi uma Hilux, e ele colocou o endereço lá de casa. E ele tá colecionando multa, gente, no Detran, no DR, e o pau quebra. Aí, quando chegou lá, né, o modelo do carro dele, Hilux, aí eu pensei assim, opa, como eu respiro português, eu só me lembrei do que eu não posso ainda comprar, né, uma Hilux. Aí eu pensei aqui, ó, eu não posso comprar uma Hilux, mas a gente tem aqui uma genérica que é quem? A Hilux. Aí é só você se lembrar aqui da Hilux, certo? Então, olha só, aqui eu tenho a terminação R, por exemplo, caráter. Eu tenho a terminação I. Esse I pode ser seguido ou não de S, por isso que eu coloco aqui um parêntese, tá certo? O N, a terminação N, né? No caso, o L, o U tem que ser seguido de S, tá bom? Então, eu não coloquei entre parênteses porque é obrigatório mesmo vir seguido de S. Então, só aqui no Hilux, você vai ter 6 terminações, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos, né, citado aqui o caráter, terminação R. Aí você tem táxi, terminação I. Aí você tem hífen, terminação N. Aí você tem fácil, terminação L. Aí depois você tem vírus, terminação US. Depois você tem o tórax, que é terminação X. Então você tem um Hilux aí, tá bom? Então você já matou aí, ó, por conta da complexidade, por conta dessa extensão da regra, né? A regra é um pouco longa, né, da paroxítona, então você já memoriza aí, já esse recurso mnemônico que é infalível. E aí você tem a terminação ditongo. Aí você tem a palavra, por exemplo, régia. Aí você fala assim, professor, o que é um ditongo? Peraí, ó, vamos chamar régia. A mais forte é a penúltima. Se a mais forte é a penúltima, obviamente essa palavra vai ser o quê? Paroxítona. E essa paroxítona, ela tem aqui a terminação régia. O I vai ser semivogal, porque é mais fraquinho, e o A vai ser vogal. Então, eu tenho semivogal mais vogal. Então, se eu tenho semivogal mais vogal, tá do menor para o maior. Então, o ditongo vai ser crescente. Então, quando o ditongo é crescente, é porque ele vem semivogal e depois a vogal. Por isso que está crescendo, tá? Então, essa paroxítona terminada em ditongo crescente, ela é bem cobrada nas provas, tá? E por falar assim, gente, em paroxítona terminada em ditongo crescente, eu fiquei aqui com uma sede tão grande. Por quê? Porque todas as vezes em que eu vou beber água, eu não penso assim, eu vou tomar água, eu vou beber água. Eu penso assim, ó, eu vou beber paroxítona terminada em ditongo crescente. Observe que é a mesma regra, ó, água, tá vendo? Paroxítona terminada de tom crescente, porque o U é semivogal, o A é vogal. O A é sempre vogal quando se trata aí do ditongo, tá? Da classificação aí das vogais, o A vai ser sempre vogal. Aí eu tenho o bíceps, que é terminação PS. Eu tenho o órgão, que é terminação ão. O órfã, que é terminação an, é um tio aqui, tá? E álbum, albus, próton. Gente, lembrando aqui de uma coisa, tá? Quando eu falo órgão e órfã, eu só tenho um acento gráfico, que é o agudo. Esse tio que está aqui, ó, ele vai ser considerado um sinal nasalizante, porque o som sai pelo nariz, conforme eu já falei, tá? Então, não considere essa palavra como sendo duplamente acentuada. Ela é acentuada só uma vez. Até porque, gente, na língua portuguesa, uma palavra só pode receber um acento gráfico, tá? Então, o agudo, eu me confundi aqui porque meu filho, quando era pequenininho, estava aprendendo a escrever e falava assim, mãe, existe aquele tiozinho agudo? Ele chamava o agudo de tiozinho agudo, né? Então, olha só, o agudo é a única acentuação gráfica dessas palavras e o tio vai ser meramente o sinal nasalizante, então não confunda, tranquilo?
Aí aqui por último, gente, eu tenho a regra das proparoxítonas, a mais fácil de todas. Aí você me pergunta, professora, qual é a regra das proparoxítonas? Todas elas são acentuadas graficamente, independentemente da sua terminação. Aí eu tenho lâmpada, médico, físico. Gente, o que acontece nas provas? As bancas costumam falar que essas palavras são acentuadas graficamente em virtude da mesma regra. Beleza, tranquilo. Se falar que é em virtude da mesma regra, tá tranquilo. Mas se falar que é em virtude da mesma regra, aí coloca 2 pontos e coloca assim, vocábulos trissílabos. Realmente nós temos 3 sílabas em cada palavra. Só que isso aqui não pode ser analisado dessa forma. Por quê? Porque quando eu falo de acentuação gráfica, eu não tenho que falar, a palavra vai ser acentuada só porque são 3 sílabas. Não. Ela é acentuada graficamente porque a sílaba mais forte está na antepenúltima. Se a sílaba mais forte é a antepenúltima, ela vai ser proparoxítona. E todas as proparoxítonas, independentemente da sua terminação, serão o quê? Acentuadas. Aí outra coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. Lâmpada, médico e físico são acentuados graficamente em virtude da mesma regra. 2 pontos. Aí coloca assim, proparoxítonas terminadas em A e O. Aí você pensa, oh, lâmpada é A, e médico e físico, terminação O. Só que, gente, o está errado, por quê? Porque, como eu falei agora, as proparoxítonas, independentemente da sua terminação, todas são acentuadas graficamente. Então, se a banca colocar terminação, o item também fica errado, tá bom? Então, fique esperto com isso aí. O que eu tenho para te falar ainda? Que as proparoxítonas têm uma regra absoluta. Por que a regra é absoluta? Porque todas são acentuadas. Observe que eu coloquei até uns asteriscos aqui, beleza? Lembrando que o nome não é asterístico, é asterisco e tudo que eu falo cai em prova, tá? Já caiu uma questão dessa na Carlos Chagas. Então, asterisco, beleza? Então, eu coloquei 3 asteriscos para poder marcar isso aqui. Aí, gente, os hiatos terminados em I e em U, que formam, aqui, tá? Que formam sílabas sozinho, desde que não seguido de NH, são acentuados, ou ainda se formarem sílabas com S. Quando eu pego a palavra saúde, eu separo assim, ó, sa-u-d, não é isso? Então, quando eu separo saúde, eu deixo o U sozinho. E esse U que faz sílaba sozinho, não vem seguido de NH. Então, o U do hiato fez sílaba sozinho, não veio seguido de NH, assim como o I também, que veio sozinho, não veio seguido de NH, vai ser o quê? Acentuado graficamente, beleza? Aí, se eu pegar, por exemplo, balaustre, é aqui na frente, tá? Deixa eu só apagar aqui para você não confundir. Peraí, borracha, vamos lá. Aí, quando eu separo aqui, aí fica assim, ó, balaustre. Eu vou escrever essa separação aqui, porque eu tô com a coordenação motora, só Jesus na causa. Balaustre. Certinho? Então, nós temos aí uma formação silábica do U com o S. Então, qual a regra do hiato? Quando o I ou U do hiato formam sílaba sozinho, desde que, ó, a condição, ó, desde que não seguir de NH ou ainda se formarem sílabas com S, tá? Serão acentuados graficamente. Caso contrário, você não acentua. Por exemplo, a palavra rainha, quando eu separo, o I faz sílaba sozinho, porém vem seguir de NH. Aí não pode. Tainha, bainha, a mesma coisa. Por quê? Porque vem seguir de NH. Gente, esse material tá mastigadinho. Do jeito que eu explico, eu digitei. Então, você ouve a voz e lê o material. Porque aí você vai fixar. Professora, eu só não aprendo se acontecer o quê? Se você não quiser. Então, se você tiver muita coragem para não aprender um negócio desse aqui. Porque, ó, está mastigadinho com a linguagem simplificada. Beleza? As oxítonas terminadas em I e em U serão acentuadas somente, gente, se vierem precedidas de vogal. Então, aqui a gente já vai para o I e para o U, tá? Porque o A, E, O é regra, vira acentuado, quando é oxítona, certinho? A sílaba mais forte, quando eu falo de oxítona, a sílaba mais forte é a última. Então, quando eu usar ali baú, grajaú, baú e grajaú, observe que aqui, ó, o U, né, veio precedido de vogal. Então, nós temos aqui a oxítona terminada em U precedida de vogal. E a palavra grajaú. Opa, peraí. Coloquei o braço aqui. Prontinho. E a palavra grajaú, eu também tenho oxítona terminada em U precedida de vogal. Então, vai ser acentuado. Ah, professora, e quais que não são acentuadas?
As que não são acentuadas são aquelas oxítonas terminadas em U, precisa de consoante. Aí eu tenho um exemplo, ó, tatu, sururu, urubu. Eu comecei a aula falando do urubu, né? Então eu tenho tatu, sururu, urubu, não se acentuam. Vem precedido de consoante. Então só vai ser acentuado se vier precedido de vogal. Você está falando de quê mesmo? Estou falando das oxítonas com terminação I e U. Por exemplo, jabuti, eu não acentuo, porque o UT que vem antes do I é consoante. Mas se for Piauí, aí eu já vou acentuar. Tranquilo? Aí, gente, saindo disso aqui, só para recapitular, isso aqui normalmente eu peço o aluno mesmo para escrever, eu não coloco no material. Quando eu falo da regra dos monossílabos, professora, por que é monossílabo? Porque há somente uma sílaba. E por que ele é tônico? Porque ele é forte, tá? Então, português nunca foi uma disciplina, gente, fácil. Porém, o fato de ser muito lógico facilita. Aí você me pergunta, por que é mono? Porque é só uma sílaba. Monossílabo, uma sílaba apenas. Ó, mono, uma. Sílaba vem de sílaba. E tônico, por que é tônico? Porque é forte. Então, os monossílabos tônicos terminados em A, terminados em E, terminados em O, serão acentuados graficamente. Então, papé, pó, observe que só há uma sílaba e eles são fortes, ou seja, eles são tônicos. Então, vai ser acentuado graficamente, beleza? Pode ser seguido ou não de S, vai ser acentuado graficamente. Fechou? Falei da regra, né? Agora nós vamos aqui para a parte teórica. Gente, e o que for de novo acordo ortográfico também, a gente vai falando, tá bom? Número 1. São acentuados graficamente em virtude da mesma regra. Ó, em virtude da mesma regra. Eu coloquei 2 vezes só para reforçar, tá? Porque cai muito assim nas provas. Olha a pessoa querendo, né, se safar. Em virtude da mesma regra as palavras. Aqui eu tenho identificá-las e estar. Eu tenho constrói e órgão, fácil e refiná-las, técnicas e viável, científico e órgão. Gente, seguinte. Eu já percebi onde está a resposta. Eu sempre costumo começar da que não é a resposta. E, por último, eu faço a resposta. Então, como eu já percebi que a resposta está lá em cima, eu vou começar de baixo. Então, eu vou começar da letra E, tá? Você tem que usar o microscópio para ver que essa aqui é a letra E, ó. Beleza? Então, ó, científico e órgão. Científico é proparoxítona e órgão é paroxítona. Então, não é a mesma regra, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas e o órgão é paroxítona terminada em ão. Lembra que eu coloquei até esse exemplo? Órfão, órgão. Então, não é a mesma regra. Técnicas e viável. Técnicas proparoxítona e viável paroxítona terminada em L. Essa regra aqui do viável está lá no Hinlux. Observe que aparece um L lá. Paroxítona terminada em L. Fácil e refiná-las. O fácil entra lá no Hinlux também, paroxítona terminada em L. E refiná-las é oxítona terminada em A. O que acontece? Aqui, esse refiná-las, eu vou te explicar o fenômeno que acontece. Seria assim, em outras palavras, ó, refinar elas. Só que você é elite da língua portuguesa, você não vai usar essa linguagem, que é considerada uma linguagem vulgar. Então, o que acontece? Aqui, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são considerados os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto não podem ser complementos. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que substituir pelos pronomes do caso oblíquo. Aí você me pergunta, senhora, quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? O, a, lo, lá, no, na, o, lhe, o no, na, já falei, né? O, a, lo, lá, no, na, aí você tem o me, o te, o seu, o nos, o vos, depois a gente vai entrar nisso, você vai ter aula de pronome, tá? A complexidade da língua portuguesa é que um conteúdo raramente estará desvinculado a outro. Professor, eu estou começando a estudar agora. E eu já preciso saber algumas coisinhas que eu vou ver lá na frente. Sim, mas aí a gente vem trazendo, vai explicando. Você vai conseguir aprender, tá? Todo mundo consegue, gente. Aí tá aqui, ó. Refiná-las. Eu não posso usar refinar elas. Aí eu vou falar refiná-las. Por quê? Eu tenho que te explicar. É o seguinte, ó. Vou até mudar aqui a cor da caneta. Então, ó. Verbo transitivo direto. Por quê? Porque quem refina, refina algo. Olha só, gente. Eu vou beber novamente paroxítona terminado de tom crescente. O que é que eu vou beber? Água. Belezinha? Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque você convive com água 24 horas por dia, né? Senão você vai ter problema. Aí, quem bebe, bebe algo. Verbo transitivo direto. Sempre que você usar
a palavra algo para complementar o verbo, esse verbo vai ser transitivo direto. Aí você me pergunta, sabe o que é um verbo transitivo? Eu sei o que é verbo, mas eu não sei o que é transitivo. Primeiro, você tem que saber que o verbo é a palavra variável que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Aqui, no caso, está indicando uma ação, beber, né? E aí você fala assim, professora, por que o verbo é transitivo? O verbo é transitivo porque ele pede o quê? Complemento. A palavra transitivo vem do grego, significa pedir complemento verbal. E esse verbo, gente, é direto porque na pergunta que eu faço a ele, ou no esqueminha que eu monto, né? Por exemplo, refinar o quê? Beber o quê? Não aparece preposição. Aí quando eu falo quem refina, refina algo. Quem bebe, bebe algo. Quem compra, compra algo. Quem escreve, escreve algo. Sempre que restar na palavra algo, o verbo vai ser transitivo direto. Beleza? Transitivo porque pede complemento, direto porque é sem preposição. Aí você fala, professor, aonde você quer chegar? Seguinte, quando eu falo refinar, terminou em R. Aí o que acontece, gente? Quando o verbo é transitivo direto e termina em R, é R, S ou Z, mas eu vou devagar. Vamos falar do R. Aí quando o verbo é transitivo direto e termina em R, você vai ter que fazer o quê? Suprimir. Aí você me pergunta, sabe o que é suprimir? Essa palavra é muito diferente. Suprimir é retirar, tá? Já percebeu que a banca fala assim, caso haja supressão de tal coisa, ou de uma vírgula, ou de um pronome, ou de uma preposição. Então, é retirada. Então, quando se fala em supressão, supressão nada mais é do que retirada. Fechou? Aí, quando eu retiro, aí eu pronuncio refinar. A mais forte foi a última. Se a mais forte foi a última, ela vai ser oxítona. E agora ela ficou terminada em A, porque eu retirei o R. Então, a oxítona terminada em A. Aí, o que acontece? Quando o verbo é transitivo direto, terminado em R, terminado em S ou em Z, você suprime para colocar o lo e suas flexões. Você vai suprimir, vai retirar, vai cortar o R, o S e o Z para colocar o lo e suas flexões. Aí, quando você pronuncia, né, você não vai colocar o las no lugar do elas, porque o elas é um pronome pessoal reto. O pronome pessoal reto não pode servir como complemento. Aí vai ficar assim, ó, Por que eu usei refinar? Ah, tá, é porque tá na letra C. Beleza, porque a resposta estava lá na A, né, identificá-las. Vai ser a mesma coisa, tá? Refiná-las. Você não vai colocar o las no lugar do elas para ficar língua culta? Sim. Aí quando você pronuncia, com todo esse processo que você fez, refinar, a última sílaba foi a mais forte. E a terminação dessa palavra, que é mais forte, é A. Terminação em A, né? Então, deu oxítona, terminada em A, vai ser acentuada. Professora, você deu a volta ao mundo para explicar isso por quê, gente? Porque é o seguinte, ó, entenda a minha linguagem. Quando você vai estudar acentuação gráfica, e quando aparece um pronome, no caso aqui é o pronome, ó, o las, tá vendo? Quando aparece um pronome enclítico, que é depois do verbo, ou mesoclítico, que é no meio do verbo, você vai estudar cada parte do verbo separadamente como se fossem palavras isoladas. Por isso que a gente deu essa volta, explicou por que é las, porque o verbo é transitivo direto, terminado em R, tem que suprimir o R para colocar o lá, aí tem que acentuar, porque a mais forte é a última, se a última é oxítona, se a terminação é A, tem que acentuar, entendeu? Então, assim, é uma coisinha básica, um conteúdo básico que você está estudando, porém ele vem puxando algumas coisas mais complexas que você ainda vai estudar lá na frente, tá? Aí, a letra C está fácil, eu tô falando que é fácil a palavra, tá? Fácil é paroxítona terminada em L e refiná-las é oxítona terminada em A. Aí eu tenho a palavra constrói, gente. Esse OI aqui, não mudamos a acentuação gráfica, porque os ditongos abertos E e OI perderam o acento? Perderam, mas nas paroxítonas, por exemplo, ideia, assembleia, prosopopeia, diarreia, Troia, heróico, nas paroxítonas nós perdemos o acento. Mas aqui a oxítona, o acento continua. Então, se eu colocar assim, ó, pastel
Hotéis, continua com acento, porque é oxítona. Constrói, continua com acento, porque é oxítona. Então, só perco nas paroxítonas. Aí eu tenho órgãos. Órgãos está aqui também, ó, né? Na letra E eu já expliquei, que é paroxítona terminada em ão. Aí eu tenho a outra palavrinha aqui, gente, lá na letra A, que é identificá-las, que vai ser a mesma regra do refiná-las, não preciso repetir, porque eu já expliquei isso, que é oxítona terminada em A. E está é oxítona terminada em A. Logo, a gente marca a letra A, belezinha? Bem demorado, né, para explicar a questão aí. Número 1. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Peraí que eu vou mudar aqui, eu gosto do vermelho. Aqui, para marcar. Aí, gente, porque destaca mais, né? Então, gente, eu tenho aqui, ó, no caso, a palavra juízo, né? Juízo é regra do hiato, porque o I faz sílaba sozinho, não vem seguido de NH. Extraídos, a mesma coisa, regra do hiato, porque o I faz sílaba sozinho, não vem seguido de NH. E a palavra período já é pró-paroxítona. Por quê? Porque eu vou separar assim, ó. Aí a sílaba mais forte ficou aqui, ó, na antepenúltima. Por isso que o item é errado. Se ele mantivesse só juízo e extraídos, aí tranquilo, aí seria certo. 1.1. As palavras década, século e tendência são acentuadas graficamente por serem respectivamente. Gente, respectivamente significa nesta ordem. Proparoxítonas e paroxítona terminada de tom crescente. Realmente, década e século são proparoxítonas e tendências é paroxítona terminada de tom crescente. Por que é crescente? Porque quando eu falo assim, tendências, o I é semi e o A é vogal. Então, tem semivogal mais vogal. Então, o ditongo é crescente. Então, o item é certo, porque ele falou respectivamente e a ordem é essa mesmo. A próxima. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes. Correto. Gente, eu acabei de falar isso, tá? Quando eu separo a palavra ideias, é assim. E a mais forte ficou aqui. Então, última, penúltima. Então, ela é uma palavra paroxítona. E esse EI é o ditongo aberto. Lembra que eu falei que os ditongos abertos E e O e perderam acento nas paroxítonas? E por que que ele fala ainda que é em conformidade às regras ortográficas vigentes? É porque em 2009 nós tivemos um acordo ortográfico, um novo acordo, né? Vamos colocar novo acordo, apesar de tantos anos aí. E de lá para cá nós não tivemos outro. E feriu muito, né? Alterou bastante a parte de ortografia. E a acentuação gráfica está dentro de ortografia. E quando se trata dos ditongos abertos E e O, eles perderam acento nas paroxítonas. Eu vou repetir para você fixar. Então, as palavras ideia, as palavras centopeia, as palavras Troia, as palavras heróico, a palavra heróico, falando as palavras, falando uma palavra só, misericórdia, concordância que tá zero, mas tudo bem, a gente volta. Então, ó, essas palavras, né, vamos resumir essas palavras, ideia, Troia, prosopopeia, diarreia, assembleia, perderam acento. Por quê? Porque o ditongo aberto, que é o EI, está nas paroxítonas, e o OI também é a mesma coisa. Quando é oxítono ou monossílabo tônico, no caso, ó, se eu pegar aqui a palavra constrói, continua acentuado. E se eu pegar a palavra dói, continua acentuado. Constrói continua acentuado em virtude de ser oxítona terminada no caso, o ditongo aberto está na oxítona. Fica melhor explicar dessa forma, tá? O ditongo aberto está na oxítona. E já a palavra dói é monossílabo tônico. Está no monossílabo o ditongo. Belezinha? Então, aqui eu não perco acento, eu só vou perder nas paroxítonas. Tá, gente? Inclusive, há uma questão que é exclusiva do IATS, que ele fala assim, ó, a maioria das palavras de língua portuguesa que sofreram alteração quanto à acentuação gráfica são paroxítonas. Você pode marcar essa como correta, beleza? Aí eu fui fazer o teste, né, fui experimentando e realmente as palavras que mais sofreram alteração, elas se enquadram ali como palavra paroxítona, cuja sílaba mais forte é a penúltima, belezinha? Aí, gente, eu tenho aqui, ó, presentes no texto os vocábulos caráter, intransferível e órgão são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Por que que o item é correto? Só ver se eu respondi a outra, assim. Por que que o item é correto? Porque caráter, terminação R, intransferível, terminação L e órgãos, terminação ão. E, gente, e todas têm a sílaba mais forte na penúltima.
Se a sílaba mais forte está localizada na penúltima, elas são paroxítonas. Então, ele não precisou colocar terminação, porque não é nem necessário, só falou que são paroxítonas, ok? Então, o item é certo. E a gente se vê no próximo bloco.